Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso 17º episódio da série Conversa com Especialista. E aqui nós vamos falar sobre o Simples Nacional com ênfase nos limites e sublimites do desse regime de tributação. Ao meu lado está Danilo Catelani, nosso chefe de operações. Tudo bem, Catelani? Tudo bem, Júnior, e você? Bem, graças a Deus. E como convidadas hoje, mais do que especial, temos a Amanda e Elisama, nossas clientes aí já desde 2016, né? Há 7 anos aí como parceiras. E sentimos honrados, né, em receber vocês aqui na nossa mesa, tá bom? E antes de iniciarmos com o assunto, queremos conhecer um pouquinho da história, né? Quem é a Amanda, quem é a Elisama, o pessoal conhecer. Fale um pouquinho da história de vocês. Bom, eu sou a Amanda. Eu sou a Elisama. E nós estamos aqui, né? Começamos, né? Vamos dizer assim, fazendo folha, né? Começamos fazendo folha de pagamento, de e-mail. Detalhe no Excel. Em Excel mesmo, né? Sim. E na época pegamos um raio de uma causa trabalhista e foi o que nos ajudou, assim, querendo ou não, a começar, né? Então, a partir dali, a gente foi indo. Somos pequenos ainda, mas estamos aqui, né? Chegamos. Legal. Antes mesmo de você estudar, fazer a contabilidade, já tinha pego isso daí para fazer? Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade no meu 2º ano de faculdade. Aí eu comecei e fui pegando gosto, né? Fui gostando. Aí teve a oportunidade de amigas nossas, conhecidas nossas, abrir MEI e falar assim, faz pra mim a folha de pagamento. Aí foi surgindo a oportunidade, foi onde eu e a Amanda falamos, vamos encarar. Aí nós encaramos e foi fluindo, e hoje nós estamos lá com uma equipe de 3 pessoas, né? Tem o Júnior também que trabalha com a gente, e somos pequenos ainda, mas sempre estamos buscando atualização, sempre estamos preparados assim para atender o cliente, para dar um suporte para o cliente, e vamos tentando aí alavancar. Legal. Fala para mim, uma curiosidade de todos nós, vocês têm paixão pela contabilidade? Desde quando que, né, vocês começaram a estudar, né, tiveram a formação, e vocês tinham já isso desde, assim, essa intuição de ser contadoras? Na verdade, a Elisama não é contadora, ela é formada em administração, né? Legal. Só que ela começou a trabalhar na área antes. Eu já saí da escola e fui fazer a faculdade de contabilidade, fiz um técnico em contabilidade, sempre gostava muito da matéria contábil e tudo tal. E assim, o escritório na nossa vida foi algo que foi acontecendo mesmo e... Foi Sabe se quando assim, encaixando. quando a gente percebe, a gente tá lá no meio. Aconteceu. E você fala assim, meu Legal. Deus, eu tô aqui, né? Foi meio assim que aconteceu. E foi indo, mas assim, eu falo que contabilidade a gente tem aquela amor e ódio, né? Sim. Tem dia Altos e baixos, Tem né? aqueles altos e baixos. Tem Tem dia que aparece buchas que você fala assim, meu Deus, como eu vou resolver isso? Mas ali com um jeitinho, buscando os lugares certos para pesquisar, a gente vai encaixando e vai ajeitando essa solução que chegou lá. Sim. Esse emaranhado de gato, como diz o outro. E o legal é que vocês uniram aí, né, a administração com a contabilidade, porque querendo ou não é só o escritório em si, né? É uma empresa, né? empresa. Que vocês têm que gerir, né? Sim. A gente tem que gerir a nossa empresa, né? Sim. Começar da gente, porque como a gente vai cobrar de outras empresas aquilo que a nossa não vai. Então, de certa forma, ajuda, né? Sim, A união dessas duas. Eu acabo, assim, a gente fala assim, no escritório de contabilidade, a administração não entra. Eu acabo fazendo muita parte administrativa, principalmente financeiro, né, que é praticamente eu quem faço. E até para ajudar nossos clientes, dar um suporte para os clientes da parte administrativa, fica até mais fácil pelo conhecimento, Sim, né? legal. Ô, Júnior, antes de você ir para a próxima aí, é uma coisa que a gente não comentou, né? Que elas são da cidade de Valparaíso, né? Que é vizinha nossa aqui da cidade de Mirandópolis, né? É verdade. Como que é o nome do escritório? Souza Souza Contábeis. Contábeis, né? Bom, já ouvimos um pouquinho da história, né, de vocês, e agora vamos entrar no assunto, né, do tema do nossa conversa de hoje. E fala para nós um pouquinho, né, sobre o regime, né, do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação.
Então, o que acontece dentro do Simples? Em uma única guia, você vai pagar lá os impostos federais, o imposto estadual e o imposto municipal. E para fazer parte desse regime do Simples Nacional, né, é as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, para se beneficiar do Simples Nacional. Seria basicamente isso. Certo, muito bem. Vamos lá. Para quem atingiu o limite MEI, né? O próximo passo seria optar pelo Simples? Então, na questão de atingir o limite do MEI, mesmo que a empresa atinja o limite do MEI, ela ainda permanece no Simples Nacional. Certo. Ela não é excluída do Simples Nacional. Aí é uma questão de analisar, né? Atividade, faturamento, quais são as condições para ver se compensa ela permanecer no Simples Nacional ou se cabe aí um outro regime de tributação. Mas o fato de atingir o limite do MEI não vai sair, a empresa não vai sair do Simples Nacional, ela vai permanecer no Simples Nacional. Entendi. Aí tem que fazer uma análise tributária para ver se compensa permanecer no Simples ou não. Essa análise vocês fazem quando, por exemplo, um cliente novo, né, procura vocês, ou até mesmo já é cliente, vocês analisam para ver se compensa manter no MEI, ou vocês indicariam por uma empresa nova que vai chegar lá para vocês vai abrir a empresa, melhor dizendo, e aí vocês indicariam o quê? Um MEI, seja optante do Simples, direto? Então, aí nesse caso também depende. Porque geralmente, vamos falar assim, que o microempreendedor individual, às vezes, ele é meio que abandonado, vamos dizer assim, né? Muita gente não quer a responsabilidade do microempreendedor individual. Que pela ótica do escritório contábil, ele não tem um vínculo, né? Mas assim, se chega um cliente ao escritório e ele deseja abrir uma empresa, a gente vai analisar qual que é a atividade, a gente vai analisar qual que é a previsão de faturamento para aquela atividade. Sim. Se a atividade não é vetada do MEI e se o faturamento vai ficar ali dentro dos limites do MEI, por que não, né? Não indicar ele o MEI. Então, a gente indica sim. Até porque no início de atividade, a parte mais difícil da empresa é ela ir no início. E a gente sabe que o MEI, ele é um regime mais econômico para as empresas. Então, a gente sempre orienta. Se vai abrir um MEI, então, a ter aquele controle, né? Porque se aumentar o faturamento, se a empresa crescer, dependendo das situações, ele partir ali para um desenquadramento e ir para um Simples Nacional. Mas, assim, se vai lá, a gente indica, sim, dependendo da situação, a abertura do MEI. Ah, legal. Bom, agora que nós sabemos já um pouco sobre o Simples, né? Algumas diferenças aí. Falar um pouco sobre o estouro, né? Que é o assunto do tema da nossa conversa de hoje. Estouro e os limites e sublimites. Quando a gente fala de estouro, a gente tem duas situações no Simples Nacional. Então, a gente pode falar do federal, né? E também do estadual. Para a questão de limite federal, qual que é o limite? O limite federal, a partir de 2018, ficou entre 4 milhões e 800 mil reais. Aí, a partir de 2018, esse é o novo limite federal do Simples Nacional, para permanecer ali no Simples Nacional. Bom, além do limite federal, né, que você citou, 4 milhões e 800 mil, a gente tem a questão do sublimite também, né? Como é que funciona? Qual o valor, né? E também o que acontece se eu estourar só o sublimite? Bom, no caso do sublimite, para a gente saber um pouquinho, o sublimite ele é um limite diferenciado, só que isso vem do Estado, né? Então, de acordo com o PIB, que vai ser definido aí qual que é o limite, o sublimite de cada estado. Uhum. Nesse ano de 2023, tanto para o estado de São Paulo quanto para os demais estados do Brasil, ficou definido então um sublimite de 3 milhões e 600. Aí o que acontece? Quando a empresa atinge o sublimite, ela fica impedida de recolher dentro da guia única que nós vimos lá no primeiro tópico, o ICMS e o ISS, que é o imposto do estado e o imposto do município. Aí, nesse caso, então, passa a ter a apuração individual do tributo ICMS e ISS, como se fosse um lucro presumido, por exemplo? Isso mesmo. Isso mesmo. A tributação do ISS e ICMS é como se fosse de uma empresa normal fora do Simples Nacional. E também passa a ter a obrigação de entregar algum arquivo para o governo nessa situação aí? Sim. Aí passa a entregar a GIA e a EFD contribuições, que seria referente ao ICMS e IPI, né? E é uma coisa que pode passar despercebido, né? Porque, vamos supor, um escritório que está cuidando aí das empresas do Simples estourou, não se atentar a uma obrigação dessa, né? De entregar um SPED, por exemplo, acaba passando, né? Sim. Tem que
estar bem atento ali, né, com as mudanças, a legislação e as obrigações acessórias, né, para não perder os prazos também, que é importante, que geram multas, né, se você entrega fora do prazo. Uhum. No caso do limite, que foi citado aí, o 4.800.000, mas se a empresa abre dentro do ano, por exemplo, né? Considera só dali para frente? Tem um cálculo proporcional para descobrir isso daí? Então, quando a empresa ela está em início de atividade ali no decorrer do ano, ela vai ter que se atentar à proporcionalidade da receita oferida. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, para ficar mais fácil. A gente sabe que o faturamento limite do Simples é de 4.800.000. Então, dividido isso em 12 meses, vai dar aí os 400.000 mês. Então, a empresa que abriu um exemplo em junho, ela vai multiplicar de junho a dezembro os 400.000 e vai ser aquele ali um limite para ela permanecer no Simples Nacional e também da mesma forma no sublimite, né? Só que com os 3.600.000. Então, o mesmo cálculo de proporcionalidade para o limite vale para o sublimite também, para a permanência de recolhimento do ICMS e o ISS dentro da guia. Entendi. Não sei se deu para ficar claro. Sim, sim. É porque é uma dúvida que eu vejo que é recorrente, né? Porque às vezes acha que vai abrir no meio do ano e vai ter a vantagem. Esse ano eu posso ter 4.800.000 de receita, mas não. Acontece muito isso com o MEI também. Que MEI também, se você for dividir o faturamento do MEI, os 81.000, dá um faturamento de 6.750 por mês, né? Aí tem pessoas que abrem no meio do ano e falam, posso faturar 81.000. E é mas proporcional, não é assim, né? É proporcional. Tanto é interessante, já que nós tocamos nesse assunto, que até para questões de cálculo de alíquota do Simples Nacional, né? Se a empresa ela abre no meio do ano, então até ela completar 12 meses de faturamento, para fins de cálculo de alíquota, ele vai calcular ali uma receita proporcional também. Para achar né? a alíquota. Para achar o valor da alíquota. Então, às vezes a pessoa, eu vou faturar, um exemplo, 6%, mas na verdade não, porque a receita proporcional dela pode ser bem maior que os 180.000. Então, Sim, fica essa dica também, né? No primeiro mês ali, praticamente você pega o valor de receita vezes 12, Vezes né? 12. Isso, vezes 12. A empresa que estourou o sublimite de 2023, né, o ano corrente, em 2024, ela vai estar desenquadrada do Simples? Ela será desenquadrada do Simples? Não, ela não será desenquadrada do Simples, porque ela só estourou o sublimite. Certo. Agora, se ela estourar o limite do Simples Nacional, dos 4.800.000, aí sim. Agora, só no caso do sublimite, ela não é desenquadrada do Simples Nacional. Legal. E aí vamos supor que desenquadrou. Passou a ser lucro presumido, trabalhou um ano como lucro presumido. Existe a possibilidade de retornar ela para o Simples Nacional depois? Sim. Desde que o faturamento dela, dentro desse ano, vamos supor que em 2023, ela trabalhou no lucro presumido. Se ela não extrapolou os limites estabelecidos pelo Simples Nacional, em 2024, no período de janeiro, que tem do dia 1º até o dia 30 de janeiro, ela pode solicitar a opção pelo Simples Nacional novamente. Legal. Para o estouro do limite federal, também tem a regra dos 20%? Sim. Desenquadramento? Também tem a regra dos 20%. Em regra, né, estourou acima dos 4 milhões. Só que ficou ali nos 5.760.000. Então, tem que comunicar o desenquadramento e o efeito dele é a partir do primeiro mês do ano subsequente. Agora, se foi maior o valor, né, extrapolou 5.760.000, aí no mês subsequente ele já tem que fazer o desenquadramento do Simples Nacional. Se a empresa estiver no ano de atividade, né, então esse desenquadramento aqui ele já cai retroativo. Se ela ultrapassa os 20%, então já cai retroativo a data de abertura. Aí já tem essa diferença aí da empresa que já está em curso há mais de um ano, né, que desenquadra a partir do mês subsequente. Em ano de início de atividade, retroativa a data de abertura. Nossa, eu não sabia, não. Eu sabia a questão dos 20%, né? Que Sim. você poderia continuar até o próximo ano. Então, excedeu os 20%, você já desenquadra no próximo mês, né? Mês subsequente. Isso. E se for durante o percurso do ano da abertura, você tem que retroagir. E entregar tudo como se fosse RPA? Exato. Igual no MEI, né? O caso do MEI. No caso do MEI também, se você desenquadra, se você fatura acima dos 81.000
acima dos 20%, né? Acho que é da 97.200, se não me falha a memória. Aí você tem que desenquadrar retroativo ao início do ano, entregar todas as obrigações acessórias, inclusive calcular o simples com juros e acréscimos e tudo. Então, essa é uma pergunta fundamental quando alguém vai abrir uma empresa lá, né? Sim. Já pegar a informação, ó, quanto que você acredita que vai faturar por mês, né? Sim. A gente pergunta essa previsão de faturamento para o cliente para ter uma noção, para direcionar ele também na melhor forma de tributação para a empresa dele. Tanto é que na questão dos voltar um pouquinho nos microempreendedor individual, que eu acho interessante falar sobre isso. Não sei, lá no município onde a gente trabalha, a gente percebe muito isso, né? O microempreendedor, ele não tem aquela orientação de manter ali um controle. E aí, o que acontece? Muitos vai ver que extrapolou o faturamento lá em 31 de maio, quando chegou desesperado para poder fazer a declaração do MEI. E aí, se ele ultrapassou em 20%, aí tem que retroagir tipo um ano para trás e recolher ali com juros e multa. Isso é um prejuízo enorme, né? Então, por isso que é interessante também o microempreendedor ter ali o controle mensal, porque, em regra, quando ele ultrapassa ali os 81 mil, já tem que comunicar o desenquadramento, que aí vai valer para o ano que vem, né? Mas se ele ultrapassou os 20%, se ele está ali no decorrer do ano, já fica mais fácil, né? Retroagir e recolher as obrigações de acordo com a legislação. E aí a gente pode levar em conta o retrabalho do escritório também. Também. Nós tivemos um caso lá esse ano, que tivemos que retroagir para trás. Como é que foi? Conta aí pra gente. Foi, Não precisa citar a empresa, tá? Não. É verdade. Mas tivemos um cliente, né, que ele ultrapassou o limite, e isso assim, em notas, Pix, cartão, né? E a gente teve que fazer o desenquadramento de janeiro, né, como se fosse janeiro de 2022. Então, o que fizemos? Ele tinha um controle, ele era uma pessoa organizada, então tivemos que tributar ali todo aquele controle que ele tinha, calcular ali o Simples Nacional, e aí optamos em fazer um parcelamento desses valores para trás, para ele conseguir, assim, deixar tudo em dia, né? Mas é algo que ele foi, assim, protelando, né? Na esperança de que ia aumentar o valor do faturamento do MEI, não aconteceu. E aí acabou que ele teve aí que passar por essa situação, aí regularizou tudo bonitinho, agora ele tá uma empresa normal, uma microempresa, né? Mas isso acontece muito mesmo. Então, assim, é interessante falar. Então, sempre que pessoas que são microempreendedores individuais aparecem no escritório, a gente sempre enfatiza muito a importância do controle do faturamento do MEI. Às vezes, muitos MEIs, né, não tem esse controle, né, e acabam meio que, entre aspas, se enrolando porque não tem essa base, essa noção mesmo, né, até mesmo dos recebimentos, cartões, Pix, né, igual você mencionou. Sim. Acho legal enfatizar também, não é um assunto aqui por hora, mas esses sobre os estouros, limites, sublimites, é uma das situações que desenquadra, né, a empresa ou deixa ela dentro do Simples. Mas também nós devemos enfatizar que, até para deixar claro para quem nos assiste, que o Simples Nacional pode ser desenquadrado por diversos outros fatores, né? Por exemplo, débitos tributários, parcelamentos em atraso, né? Até mesmo atividades que não estão sendo exercidas, que estão enquadradas no regime, né? Vocês conseguem explicar um pouquinho também sobre isso aí? A questão das atividades, a gente faz uma busca pelo CNAE, pelas atividades, né, o CNAE, e vê lá se tem enquadramento ou não. Sim. Então, antes da gente abrir a empresa, a gente já faz essa pesquisa, porque se não enquadra no Simples Nacional, a gente já orienta o nosso cliente, essa atividade não é permitida no Simples Nacional. Aí explica outra forma de tributação, né, para o cliente avaliar qual vai ser mais vantajoso para ele ali do início, mas em N casos, assim, vai ser muito raro a pessoa iniciar num lucro presumido, porque o Simples Nacional é mais barato, principalmente para início de atividades, né? O Simples Nacional sai mais barato, então compensa vedar aquela atividade só se o serviço for mesmo aquela atividade, não tiver outra. Aí sim, iniciamos pelo lucro presumido, optamos por essa opção. Mas se tem outras opções de atividade, inicia no Simples Nacional, porque é mais barato. Mais viável, mas tem essa opção, sim.
E o Simples, ele atende, acho que muitas atividades, né? Sim. Atende mesmo, E na questão também até, você comentou de débitos, né? Sim. Tem gente que leva aí, né? Vai jogando, né? As guias, não recolhe. Aí quando chega em setembro, mais ou menos, a caixinha do ECAC já começa a encher o termo de exclusão do Simples Nacional, né? Então aí temos aí esses motivos, que por faturamento, por pendências, né? Por débitos, por atividades que são vetadas, que são motivos que levam aí à exclusão do Simples Nacional. Então, não que é obrigatório a empresa estar no Simples Nacional, né? Aí tem que ser feita aquela análise, se é vantajoso ou não estar no Simples Nacional. Uma empresa RPA, na apuração de ICMS, ela já se acredita ali todo mês, referente ao ICMS, que já vem destacado nas notas de entrada. Certo. Quanto ao Simples, ela vai recolhendo ali sobre o faturamento o ICMS e não tem um crédito. Quando há esse desenquadramento e ela passa a ter que recolher o ICMS à parte, tem alguma forma de se creditar desse ICMS, das compras que foram feitas? Sim, tem sim. Como você disse, né, as empresas do Simples são vedadas de créditos de ICMS. Mas quando ela atinge o sublimite, por exemplo, ela passa a recolher separado o ICMS, ela pode tomar crédito sim, desde que o produto que ela adquiriu tenha esse crédito de ICMS, que tem que ficar atento a essa situação também. Se tiver ali o crédito de ICMS, o produto que ele levantou do estoque, ele vai ter que fazer também um levantamento do estoque. Se tiver o crédito do ICMS, ela vai poder sim tomar créditos desse ICM. E do ativo imobilizado também, se ela estiver pagando o ativo imobilizado, pode tomar créditos desse ativo também. Eu fiz a pergunta e foi respondida a questão quando foi para o lucro presumido, trabalhou lá 1 ano e depois pode voltar para o Simples Nacional, ok. E no caso, quando estoura só o sublimite, passa a recolher o ICMS separado do DAS. Isso pode ocorrer também? Do ano seguinte você voltar a recolher o ICMS dentro do DAS? Então, nesse caso aí do sublimite, entende-se que não pode. Por quê? Quando chega em janeiro, que é onde vai definir ali, né, o recolhimento por dentro ou não da guia do Simples Nacional, a gente vai analisar a RBAA, que é a Receita Bruta do ano anterior. E pela Receita Bruta do ano anterior, ela vai ter ultrapassado o sublimite. Então, em regra, tem a regrinha lá, né? Se ultrapassou o sublimite, o ano subsequente 20%, a partir do mês subsequente. Então, entende-se que não pode, no ano seguinte, né, ela voltar a recolher o ICMS e o ISS por dentro. Agora, se, vamos supor, em 2023, ela ficou dentro do faturamento do sublimite, aí, em 2024, ela pode voltar a recolher o ICMS e o ISS por dentro da guia do Simples Nacional. Então, teria mais 1 ano ali, então. Mais 1 ano ali para recolher ali por fora. Entendi. Às vezes, assim, dependendo da situação, vamos falar do ISS, por exemplo, às vezes até compensa. Porque às vezes você está ali na alíquota do ISS de 5% e dependendo da atividade o ISS é 3%, é 4%. Entendi. Tem até um benefício, então. Então, assim, dependendo da situação, né, até compensa. O ICMS também, já que você pode tomar crédito, então se você vai vender a mercadoria, vai destacar o ICMS ali, se você tem um crédito, o ICMS você já não vai pagar ali, né? Então, assim, aí tem que ter aquele olhar crítico, né? Para saber Um planejamento tributário. se vai valer a pena ou não, né? Mas às vezes até, dependendo nessa parte, né, de ICMS e ISS, dependendo da situação, até vantajoso por causa disso. É interessante essa questão, porque pro federal continua sendo simples, né? E pro estado você tem que tratar ela como uma RPA. Eu, para ser sincera, eu falo que é gostar de complicar as coisas, né? Porque poderiam deixar tudo numa coisa só, né? Num limite só. Já tudo desenquadra no 4 ou não, 800, né? ou então já desenquadra e vai, né? Mas de fato Simples é só o nome, né? só o nome. É mais Verdade. complicado. Só o nome. E o que eu percebo, assim, das experiências que tivemos a respeito desse desenquadramento aí, às vezes, assim, até o empresário, né, que vem ali acostumado, né, com a mordomia, o simples dá uma certa mordomia, Sim. né, pro empresário, né. Aí, na hora que ele
muda, aí ele já sofre um pouco, né? Ah, uma guia a mais para pagar? Já não entende que, tipo, não é uma guia a mais, é uma guia que tá deslocada ali, né? Tá separada ali, né? Na hora de emitir a nota, que tem uma diferença passa a destacar ali. SMS. Na hora de fazer a compra da mercadoria também. Isso no Simples também deve ser feito, né? Mas o que eu percebo é que quando muda, que parece que choca um pouco mais, né? E às vezes, assim, até na questão de emissão da nota, né? Que aí você tem que ficar procurando nos municípios, principalmente quando presta serviço em outros municípios, qual que é a alíquota, é devido lá ao imposto, qual que é a alíquota desse imposto lá, que no Simples Nacional isso não tem, você vai seguir a alíquota de acordo com o seu faturamento, né? Mas é interessante, complicado, mas interessante. Muito bom. Vocês gostam de apurar empresas mais do Simples ou do presumido? No dia a dia de vocês, lucro real, vocês também têm empresas de lucro real lá? Lucro real ainda não trabalhamos com empresas do lucro real, mas nós temos lucro presumido. Certo. Mas a minha paixão é simples. É simples e calcular os diferenciais de alíquota, olhar se a tributação da nota está ali correta, ver se é devidamente devido o ICM, o DIFAL. Eu gosto disso, mas eu prefiro o simples. Minha paixão é Simples Nacional, que não é nada simples. Legal. Eu também gosto. E eu sou daquelas bem metódica. Que quando eu vou calcular, fechar uma guia, eu tenho impresso todos os anexos do Simples. E aí eu calculo primeiro lá no dedinho a conta. E depois eu vou no sistema para ver se está batendo e tudo tal. E eu calculo, fecho os presumidos, sou eu quem fecho lá, né? As que nós temos, né? E eu particularmente gosto muito mais também de apurar o Simples, né? Por mais criterioso que seja, porque tem empresas que tem vários anexos ali, né? Você tem que ver anexo 1, anexo 3, anexo 4, onde vai colocar e tal. Mas eu acho que é porque é mais desafiador, talvez, é mais aventura, né? Isso que eu ia falar agora. Tem mais aventura, mais emoção para calcular um Simples Nacional. Legal. Bom, chegamos ao fim das nossas perguntas, né, sobre o tema. E aí, para finalizar, eu queria que vocês falassem, né, cada uma de vocês, alguma dica que vocês deixam para quem tá na área, né? A gente tem observado em vários escritórios que a gente tem visitado, o Catalano pode até afirmar isso, muito público jovem, muitos funcionários jovens que estão nessa área contábil, né? Uma área, de certa forma, desafiadora. E você já está há um bom tempo, né, nessa área. Uma dica, uma orientação, uma sugestão, né? Uma palavra aí para quem está começando, para quem pretende começar. Exatamente, para quem está estudando. Certo. Palavra de conforto. Eu começo? Olha, eu assim, por experiência, né? A área contábil, como eu disse, né? A gente tem uma relação de amor e ódio. Tem dia que a gente está amando, né? Tem dia que a gente está odiando. Mas eu me recordo que lá no início, eu sei que nós temos muito caminho ainda para andar, muito que aprender ainda, né? Mas eu lembro que lá no início, a gente ia em muito encontro e eu ficava um pouco desesperada, porque eu falava assim, meu Deus, eu não sei nada, Senhor. O que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E depois eu vi que realmente isso faz parte da profissão, né? Com o tempo que você vai ali adquirindo conhecimento e tudo tal. Então, assim, a minha dica, o meu conselho para quem está começando nessa área é estudar, né? Buscar, né? Tem que ter o interesse de buscar. Legal. E não se deixar desanimar pelos dias em que você está se sentindo não sei nada. O que eu estou fazendo aqui, né? Legal, ser persistente, porque eu acho que é isso o que vale. É estudar e ser persistente, não se deixar desanimar. Quando eu comecei a trabalhar em escritório, a dica que eu recebi é essa. Estude bastante, entenda a legislação. Então, uma das coisas que eu focava era meia hora durante a manhã e meia hora à tarde para ler a legislação, ler ali as novidades vigentes. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atualizado. Na época da pandemia mesmo, cada dia tinha uma novidade ali, né? Para melhorar para os empresários. Então, é uma dica que eu tinha para dar assim, para alguém que está iniciando agora. Estuda e procure gostar de ler. Porque tem que gostar de ler e entender a legislação do nosso país, o planejamento tributário do nosso país. Que depois é gostoso. É gostoso. Vem os desafios, vem, mas é gostoso.
A recompensa vem, né? A recompensa vem. Eu gostei desse ponto aí que vocês tocaram do estudo, né? De ler, né? Legislação, por quê? Você acaba tendo um ganho para o seu cliente, né? Sim. Você consegue interpretar a lei, ver qual é a melhor forma para ele, isso é bem legal, né? Sim. É que nessa área contábil, eu falo assim, escritórios nós temos vários, né? Vários escritórios que, se for ver, faz a mesma coisa, né? Sim. Então, é um diferencial que você tem para levar ali para o seu trabalho, para onde você trabalha, para o seu escritório, é o conhecimento. Então, é o conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento ali daquilo que você está fazendo, isso é o diferencial, né? Então, seria isso mesmo. É estudar, é um estudo constante. A contabilidade Estar atualizado. É um estudo constante. Sim, está atualizado. Faz a diferença. Legal, meninas. Para encontrar vocês nas redes sociais, qual que é o arroba de vocês? Estamos no Instagram, Legal. @Souza Contábeis, tudo minúsculo, tudo junto. Legal. Maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso 17º episódio. Agradecer a presença das meninas Amanda e Elisama, as irmãs, né, melhor dizendo, a Danilo Catelani também. Muito obrigado pela participação. Pessoal, sigam elas no Instagram, sigam nós, compartilhem o nosso vídeo para que nós possamos alcançar aí o máximo de pessoas. Lembrando também que as referências daquilo que nós falamos estarão na descrição do vídeo, com as fontes, para que vocês possam também fazer as pesquisas. E deixe nos comentários, né, o que você achou do vídeo. Compartilhe e marque as pessoas para que o nosso conteúdo alcance o máximo de pessoas. Ô Júnior, só acrescentar aí, pedir pro pessoal dar essa moral pra gente, se inscrever no canal. É um conteúdo que a gente tá gerando, né, e levando para as pessoas. Dá o like também no vídeo. E, pessoal, quem for cliente da FX, pode se sentir à vontade, pode mandar mensagem pra gente, vem pra cá conversar. Vocês vão ser muito bem recebidos aqui, tudo bem? Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal.